E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai olhar para o céu do momento e vai trazer reflexões com base nos astros, logicamente, e também em cartas de tarô. Então, antes da gente começar o vídeo, deixa eu pedir para você o seu like, para você fortalecer o meu trabalho e para que o YouTube entenda que o que eu estou fazendo aqui é interessante de ser visto e comece a divulgar também para outras pessoas. Então faça a sua parte, ajude esta mensagem a chegar mais longe. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve. Tem bastante conteúdo para você fazer uma boa reflexão, para você olhar para você mesmo, para você pensar sobre a sua própria vida. E, é claro, aproveite este momento que é único para você fazer a leitura do seu mapa astral. Acesse aí o www.astrologiamundovibrante.com.br. Lá você vai ver que tem todas as informações que você precisa saber para poder fazer a aquisição do seu mapa comigo. Então, o que nós temos aqui no céu do momento? Veja aqui, nós temos uma lua. Tá aqui, Lua no signo de Gêmeos, de mãos dadas aqui com o planeta Júpiter. Então, só aqui nós temos emoções e crescimento. Nós temos as necessidades emocionais expandidas para começo de conversa e numa energia mental. Mas vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Esta Lua, ela está fazendo um sextil com Vênus e Quirón. Esta Lua está fazendo quadraturas com este grupinho de planetas aqui, nós temos Netuno, Saturno e também nós temos os nodos lunares, tá? E por fim nós temos a Lua fazendo um quincúncio com o planeta Plutão, que está retrógrado no signo de Aquário. Então tá bom, vamos entender um pouquinho isso, né? Se a gente fosse ter uma frase de efeito para esse momento, eu diria o seguinte, que é a hora de renascer das cinzas. Eu diria que a tempestade não vem para punir, mas ela vem para limpar o terreno e para preparar o recomeço. Tanto que aqui eu coloquei duas imagens. Uma imagem de um dia de tempestade, onde as plantas podem até sucumbir perante a força dos ventos, mas depois vem o sol e vem a harmonia novamente. Há momentos em que a gente fica com a mente agitada, muitas dúvidas, muita confusão. Há momentos em que as nossas emoções ficam descontroladas, desequilibradas e tudo parece que vira uma grande tempestade. Mas também há aqueles momentos em que a gente está em paz, tranquilo e tudo parece bem. Então nós temos este movimento dentro de nós. No céu, como eu falei, a gente vê uma lua em Gêmeos que está nos convidando a viver com leveza e curiosidade. Então é tempo de conversar sobre aquilo que a gente sente, de deixar as palavras e a escuta trazerem a clareza e o movimento para as nossas emoções. É um momento para a gente olhar para aquilo que a gente sente de uma maneira mais racional, sem se deixar ser engolido, envolvido pelos turbilhões emocionais. A conjunção com Júpiter, como eu falei, expande essa necessidade de conversar, de sociabilizar, de escrever, de falar, de aprender coisas novas, de se movimentar. E há um chamado para que a gente olhe para a vida com mais fé, para que a gente enxergue o sentido nas pequenas coisas que a gente faz. E também é um chamado para que a gente consiga se abrir para o aprendizado de coisas novas, principalmente o ensinamento que vem através das emoções. Essa lua também está fazendo um sextil com Vênus, que está no signo de Áries. E isso intensifica o prazer de viver com espontaneidade, de encontrar pessoas, experimentar o novo, se mover com coragem, e tudo isso pode trazer a cura, como nos mostra também o sextil com Quirón. A cura que nasce do impulso de viver segundo a sua própria verdade. Então nós vimos que o dia traz boas energias para a gente, mas nem tudo são flores, nem tudo é leveza, pois nós temos as quadraturas com Saturno, Netuno, que estão em Áries e também com os nodos lunares. Isso revela que existem tensões
Nós precisamos amadurecer as nossas emoções, encarar as ilusões e as confusões que a nossa mente cria e também equilibrar aquilo que a gente tem que realizar, que a gente precisa fazer, as nossas coisas triviais do dia a dia, com o nosso sentimento, com o nosso fluxo interno. Geralmente, o pessoal fala dos nodos lunares da seguinte forma: onde temos o nó do sul, existe algo que a gente precisa desapegar, deixar para trás. Então aqui eu entendo que são hábitos que a gente tem, de repente, de olhar para as coisas de uma forma mais limitada, de olhar só para o que a gente vê, para o que a gente pode tocar, de ficar só envolvido com as coisas materiais, com as coisas da vida cotidiana. Por quê? Porque a gente está sendo chamado a sentir mais, a gente está sendo chamado a interiorizar, a entender aquilo que a gente traz no nosso inconsciente, aquilo que as nossas águas internas escondem. Só que para fazer isso eu preciso conseguir, eu digo que é equilibrar o meu movimento na vida prática, na vida objetiva, com o meu movimento interno. Eu preciso trabalhar também por mim, e não só para conseguir as coisas do mundo. Nós temos também aqui o quincúncio, né? A Lua fazendo um quincúncio com Plutão. E o Plutão é o planeta da transformação. E é isso que ele está pedindo, uma mudança profunda de padrões de pensamento, de relação, de escolha. Algo que precisa sair para que o novo tenha espaço para chegar. É disso que as imagens que eu coloquei aqui nos falam, é justamente isso. Muitas vezes a gente tem algo que a gente acha que é muito bom, que é muito agradável, que está super certo, só que esse algo já está bastante velho, já não está agregando positivamente para a nossa vida. Então, para que um novo cenário possa acontecer, a gente precisa que o velho cenário se modifique. A gente vai chegar na carta da torre que está aqui do lado. Ó. O que você vê nessa torre? Nessa torre a gente vê uma construção. Essa construção não tem porta, repara, ó, ela não tem porta, ela tem janela, mas não tem porta. Aí tem um tipo de fogo sagrado, divino, que vem do alto, que está abrindo esta construção, destruindo ela a partir do topo, ou seja, está tirando o topo dela, está tirando a tampa dela. E daí aqui nós vemos duas pessoas. Uma dessas pessoas é como se ela estivesse caindo, como se ela estivesse aqui no topo e de repente ela caiu. E a outra pessoa, da maneira como eu vejo, ela parece ainda estar parcialmente presa nessa estrutura que está ruindo. Então o que acontece? Essa carta fala daquilo que desmorona, mas não é um castigo, e sim uma libertação. É aquilo que eu estava falando para você. Muitas vezes a gente acha que a coisa é boa, só que ela já não é. O que parecia seguro pode ruir. O que parecia certo talvez não sirva mais. A torre derruba o que nos aprisiona para abrir caminho ao que nos devolve a vida. É preciso coragem para reconstruir, mas cair é parte do processo, e levantar com mais consciência também é. Não dizem que a gente precisa cair para aprender a levantar? É muito sobre isso. Uma criança, para começar a andar de bicicleta, ela vai cair algumas vezes. Principalmente quando ela tira as rodinhas, ela vai cair. Isso é muito normal, é parte das coisas. Veja bem, muitas vezes a gente vai passar a vida inteira correndo atrás de alguma coisa. Por exemplo, eu quero ser um artista famoso. Aí eu trabalho, faço as coisas e chego lá. Aí quando eu chego nesse status de ser famosa, aí o que acontece? Aí eu perco a minha liberdade de ir e vir, porque eu vou precisar ter segurança, porque eu vou ter que aprender a lidar com essa nova situação. E às vezes isso pode se transformar muito mais numa prisão do que numa coisa boa, como eu achava que seria. Aí, o que acontece? Aí muitas vezes o cara vai sofrer ali um rebuliço, né? Vai ter alguma questão ali, vai chacoalhar essa vida dele para que ele encontre uma outra forma de lidar com as coisas, para que ele encontre um outro caminho, para que ele faça as coisas de um jeito diferente. E isso também mostra o seguinte, que aquilo que a gente pensa que é sólido,
né? Construção aparentemente sólida, tá? Aquilo que a gente pensa que é sólido, muitas vezes é muito frágil, não resiste às forças que são maiores do que a gente. E a nossa vida, ela sofre a influência de forças que são maiores do que a nossa. Vamos usar um termo bem lúdico aqui, tá? Que é destino. As forças do destino. Como, por exemplo, quando vem uma tempestade, você não sabe se a sua casa vai aguentar aquela tempestade ou não. Muitas vezes ela aguenta, mas pode ser que chegue um momento em que ela já tenha passado por tantas tempestades que ela acabe sucumbindo. Aí você vai perder a casa. Muitas pessoas, inclusive, perderam as suas casas no ano passado. Mas essas pessoas, elas tiveram que encontrar força dentro delas para passar por esse momento. E assim acontece com cada pessoa que se defronta, que é colocada no meio de um cenário caótico, porque ela perdeu a base dela momentaneamente. Porque aquilo que ela achava que era sólido ruiu. Dizem, inclusive, que os medos são as coisas que têm mais possibilidade de acontecerem na vida de uma forma bastante rápida, inclusive. Por quê? Porque você está vibrando que você tem medo que aquilo aconteça. E daí o que acontece? Daí o universo, ele não quer que você continue pensando que você precisa daquelas coisas para você ser feliz, por exemplo. Para você ser inteiro. E daí ele faz o quê? Daí ele te coloca frente a frente com aquele medo. Para você ver, olha, eu achei que isso era muito ruim, mas eu consigo seguir em frente sem isso também. Então tudo vai levar para um momento de crescimento, tá? Por mais difícil que possa ser uma situação, ela não vem para te castigar, ela vem para te fazer crescer, para te ensinar algo. Ou às vezes para que a tua consciência, que escolheu nascer nesse momento, e escolheu também, de repente, viver algumas situações, né, karmicamente falando, e aqui a gente fala de coisas kármicas porque os nodos lunares são kármicos. Então, muitas vezes o que acontece é porque a tua consciência deseja estar equilibrada, deseja estar tranquila com ela mesma, deseja reparar algo que, de repente, ela achou que não foi bem feito no passado. Mas é basicamente isso, tudo vai servir ao teu melhoramento, ao melhoramento do teu espírito. Muitas vezes a gente, como ser humano, vai pensar que isso aí é uma baita de uma porcaria. Não quero passar por isso, eu não pedi isso. Porque a gente não tem a consciência do que a nossa alma realmente precisa viver. E aí é que a coisa complica, porque vai entrar num conflito, porque a nossa vontade sempre vai parecer diferente da vontade do espírito. A maioria das pessoas busca estabilidade na vida, um bom trabalho, boas relações, boa saúde. Só que essa estabilidade, ela não traz aprendizado, ela não estimula o crescimento, porque sempre que você está estável, você para, você tende a querer ficar ali. Por isso que às vezes o universo dá aquele chacoalhão. Ele espera que a gente se mova, quem sabe até numa nova direção. O recomeço é sempre estimulante, traz a energia do novo, e o novo revigora. As mudanças vão acontecer sempre. Algumas vezes é a sua própria força que as causa, noutras são forças maiores que as suas, mas tudo o que acontece visa te ajudar a crescer, a se lapidar, a alcançar uma versão nova e aprimorada de si.